Eu ia jogar pra cima, mas ia cair na minha cabeça, então... Oi? Oi! Então eu fiz um desafio no meu Instagram pedindo um tema rapidinho e as pessoas me mandaram que elas queriam os meus livros preferidos. Então, como não vai caber todos os meus livros preferidos assim num vídeo só, eu decidi que eu peguei aleatoriamente alguns que estão aqui atrás nessa minha estante extremamente organizada. Mentira, tem livro por todos os lugares, mas eu peguei alguns aleatoriamente para mostrar para vocês. O primeiro é... Marina tem que ver se tá focando. Sim, Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. É um livro pequenininho, muito legal. Eu não consigo dizer muito bem sobre o que ele trata, mas é pra mim, né, Clarice pra mim é um livro de amor, é um relacionamento entre duas pessoas e eu gosto muito de Clarice. No geral, meu irmão gosta muito de Clarice, foi ele que me indicou, na verdade, comecei a ler Clarice Lispector por causa do meu irmão, beijo Rafael. E se vocês pegarem esse livro para ler, quando o parágrafo começar com Nós ainda somos moços, podemos perder algum tempo sem perder a vida inteira, vocês vão lembrar de mim. O segundo livro é o Germinal, do Émile Zola. Não sei como é que, enfim, se o Zola aqui no Brasil fica do mesmo jeito, com o mesmo acento. Engraçado que esse livro tem uma história curiosa. Este livro era do meu pai. Olha como ele é velhinho. E aí um dia eu sonhei com a capa dele e sonhei com meu pai dizendo que as respostas para as minhas perguntas estavam no Germinal. Curioso, né? Ele é um romance... escrito no século XIX, falando sobre os mineiros, sobre as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão. Então ele descreve uma greve dos operários por melhores salários, e ele vai falar também das divisões que já existiam entre os próprios operários, entre os anarquistas e os marxistas. Enfim, é um livro muito legal, e se vocês lerem, vocês vão lembrar de mim. É bem no comecinho, mas eu falo que tem uma cena que ele está descrevendo, que o personagem está andando nos bosques, está de noite, enfim, ele está indo em direção à mina na qual ele vai trabalhar, e aí o Zola descreve da seguinte maneira, porque estava muito escuro, e ele fala: nenhum sinal de alvorada clareava o céu morto. Ai, é lindo. O Livro do Desassossego. Acho que, se bobear, é o meu livro preferido. Eu sou apaixonada por Fernando Pessoa. E essa é uma obra de Fernando Pessoa num heterônimo não tão conhecido. A gente conhece mais Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Esse aqui chama Bernardo Soares, o guardador de livros. E é uma obra que parece um diário. Então são vários pequenos... Olha, tinha dinheiro guardado no meu livro, não é mesmo? Que surpresa. Mas enfim, é um diário, então são pequenos trechinhos, dá pra deixar do lado da cama e ir lendo aos poucos, e é muito gostoso, porque tem umas reflexões fantásticas. Bom, eu amo, já tem grifos diferentes, assim, uns com lápis, outros com marca-texto rosa, outros com marca-texto amarelo, porque eu realmente amo esse livro, e se vocês lerem, vocês podem lembrar de mim nessas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha história sem fatos, a minha autobiografia sem vida, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Talvez tenha algum erro porque eu tô fazendo uma citação livre da minha cabeça, tá? Walter Hugo Manho, Filho de Mil Homens, um escritor português contemporâneo. Esse livro é uma gracinha. E como que eu vou explicar? Mas são várias histórias tristes, cada personagem tem uma tragédia individual, mas eles conseguem tirar uma coisa muito bonita da junção dessas tragédias individuais. Então, eu acho que tem uma mensagem muito interessante de como pode nascer beleza de um cenário que não necessariamente a gente enxerga como um nascedouro de beleza, assim, de forma óbvia. É muito bonito, você se emociona em alguns trechos. É muito lindinho. Eu fiquei feliz de ler, eu ganhei de uma amiga minha e foi um dos livros que eu li recentemente que eu fiquei mais... sabe, de alma acalentada? Mas ele é todo bonitinho, assim, eu não me lembro de nenhum trecho pra falar pra vocês agora. Posso falar esse. Ser o que se pode é a felicidade. Boa, é o resumo do livro. Este aqui
é um dos meus livros preferidos da vida, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu gosto também muito do Último Dia de um Condenado. Gosto mais, na verdade, do prefácio do Último Dia de um Condenado do que do livro. Os Miseráveis é um romance fantástico que tem como tema central a história do Jean Valjean, que é um homem que, por um crime, enfim, ele tá tentando sustentar a família dele, comete um crime e vai para as galés, que são as prisões lá de trabalhos forçados da França. E aí conta toda a trajetória dele, então o que ele passa, como que ele sai de lá, o que aconteceu. E aí ele fala de pessoas vivendo numa situação de absoluta vulnerabilidade, então como que a vida dessas pessoas se encaminha, e aí o destino dos personagens se cruza, enfim, é muito, 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 muito bonito. E eu acho que vale a pena todo mundo ler, e se vocês lerem, tem 2 trechos muito legais. Primeiro, que vocês podem lembrar de mim, não vou saber citar ipsis literis, mas o Jean Valjean tá procurando um lugar para dormir, ele não encontra hospedaria por causa do passaporte amarelo dele, porque ele vem das galés, e ele não consegue dormir nem na casinha do cachorro, e aí em determinado momento falam para ele procurar a casa de um bispo. E ele vai para a casa desse bispo, e aí abre, servem o jantar, e o bispo pede para ele ser recebido da melhor maneira possível. E ele falou, nossa, por que você abriu a porta comigo da sua casa? E ele fala, essa casa é tão sua quanto minha. Então essa é a casa de todos aqueles que sofrem de alguma maneira. E aí ele falou, e você não precisava... Ele falou, você nem me perguntou quem eu era. E ele fala, mas você não precisava me dizer quem você era. Eu já sabia antes de você falar. E aí o Jean Valjean pergunta pra ele, fala, ué, mas você já sabia meu nome? E o bispo diz, sim, você se chama meu irmão. É muito bonito, né? E aí tem um outro trecho que eu amo, que ele fala, o pecado comete-se no meio da escuridão que envolve as almas. E o culpado não é o que peca, mas sim quem produziu a sombra. 2 livros do George Orwell, 1984, sobre as distopias, aliás. O 1984, na minha humilde opinião, é melhor que o Admirável Mundo Novo, que, por sua vez, é bem, assim, baseado num romance de um russo chamado Zamyatin, que chama Nós, e que a gente não conhece tão bem. E eu achei o Nós, do Zamyatin, melhor que o Admirável Mundo Novo, mas de todos eu ainda prefiro o 1984. O 1984 é o tal do livro do Big Brother, mas essa história do Big Brother é o mais besta do livro inteiro. Tem outras coisas muito, 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 muito mais interessantes. O Orwell era um socialista, mas que na época estava criticando o regime socialista da antiga União Soviética por causa dos abusos cometidos. E aí tem um trecho que ele fala num dos prefácios, eu acho que é na Revolução dos Bichos, que é o prefácio à edição ucraniana, mas que ele fala o seguinte, que o problema é a mentalidade de gramofone, não importa se você gosta da música que está tocando agora. Então, é no sentido de você encampar uma cartilha sem refletir criticamente sobre o que está acontecendo, sobre como as pessoas que defendem aquela ideologia estão botando a ideologia em prática, e isso vale para qualquer lado do espectro político. Então, 1984, muito, muito, muito bom. E Revolução dos Bichos também, eu vou me permitir usar a frase que é a capa do meu Facebook, você já viu? Que é... Quando lhe perguntavam se ele não achava, o que ele achava daquela situação, ele dizia, os jumentos vivem muito tempo. Leiam, vocês vão entender por que essa é a melhor frase do livro. Este aqui é um livro do Tolstói, que chama Ressurreição... Ai! Que eu gosto tanto que eu tenho em russo. Eu comprei o livro em russo. Conseguirei ler? Não. Mas ele está aqui, um cheirinho delicioso. Esse é o livro Ressurreição do Tolstói. Eu tinha uma outra edição, mas eu emprestei e nunca mais voltou. Então eu comprei uma edição comemorativa, que vem com a morte de Ivan Ilitch e Ana Karenina. Esse livro fala sobre um cara que tinha uma condição de vida melhor e se envolve com uma parente dos empregados dele, e aí eles tiveram um caso, ela engravida, ele fica sem saber, a vida dele se separa, enfim, muito tempo depois ele é convocado para ser jurado, e aí quando ele chega no júri, quem está sendo julgada é ela. E ele começa a ficar, meu Deus do céu, o que aconteceu, como que a nossa vida pode ter tido um curso tão diferente. E aí ele vai descrevendo o cenário do tribunal, como as coisas são conduzidas. E eu uma vez escrevi um artigo
para um site jurídico especializado que eu usei um trecho desse livro do Tolstói falando que ele descreve o sistema naquela época na Rússia, se eu não me engano 1889, que é o ano da publicação da primeira edição de Ressurreição, mas eu falo que isso podia ser transposto para os dias de hoje. Uma das frases que eu gosto muito do livro é que ele fala mas que esforço ferrenho custa esse fingimento. Eu não sei o que é pior, o que é maior aqui, a crueldade ou o absurdo, mas parece que tanto uma como a outra coisa alcançaram o último grau. Eu amo esse livro, muito bom. Esse livro é demais. E eu vou contar uma história curiosa sobre esse livro. Como que eu cheguei nele? Um dia eu achei uma citação na internet, tipo, sabe aquelas figurinhas que aparecem com um trecho? Pois é. E aí falavam que era um trecho dos irmãos Karamazov. Karamazov? Hã? Karamazov, disse a menina russa que tá aqui do lado. E aí eu li o livro inteiro e não achei a porcaria da citação. Falei, gente, como assim? Eu li esse livro inteiro. Aí, numa pesquisa, porque eu falei, não é possível que tenham me enganado, eu achei que, na verdade, era uma interpretação dos irmãos Karamazov feita pelo Rubem Alves, um autor brasileiro. E aí eu falei, bom, vou atrás do Rubem Alves, eu quero achar aqui o trecho para ler para vocês. Mas onde será que está? Aqui. Vou ler para vocês. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio, não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres porque um estranho os engaiolou e que se as portas da gaiola estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão o resto das suas vidas. Bonito, né? Esse é um livro do Rubem Alves. Ele, enfim, embora tenha esse trecho, ele vai falar aqui basicamente de uma doutrina mais ortodoxa do protestantismo e como ele, que era um pastor presbiteriano, como que ele vê a religiosidade. Então ele fala aqui que a religiosidade é o voo, que a fé é o voo e que as religiões são gaiolas. E é um livro muito interessante, ele tem as notas de rodapé são fantásticas. Queria muito ter conhecido o Rubem Alves, sentar com ele para tomar um café, mas enfim, já que eu não pude, tá aqui o livro dele. Esse livro é um livro bem difícil de achar, eu achei num sebo, e na época que eu achei no sebo, eu comprei todas as edições disponíveis na internet para dar de presente para os meus amigos, então talvez elas não existam mais na internet, mas sempre dá para procurar num sebo físico. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês escolherem alguns desses livros, me contem o que vocês acharam depois de ler. Me contem se vocês acharam os trechos que eu citei, que ficaram na minha cabeça. Não foi um vídeo assim de uma análise profunda sobre os temas, uma resenha dos livros, foi mais uma coisa solta que a gente decidiu gravar assim de bate-pronto. E é isso, leiam, leiam, uma delícia.